Bom dia, eu quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que mais uma vez é um prazer e uma grande honra poder estar contigo nesta manhã para juntos sermos edificados na palavra do Senhor em nossa escola dominical. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez, por conta da tua misericórdia renovada, nós temos a oportunidade, ó Deus, de buscarmos ao Senhor, sermos instruídos pelo Senhor. Hoje, ó Pai, em que nós vamos tratar da tua maravilhosa graça, dado o teu Espírito para nós, abra as nossas mentes e os nossos corações para entendermos a lição que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim, nós oramos humildemente no nome do teu Filho Jesus. Amém. Bem, eu convido você a abrir a palavra do Senhor comigo em um dos textos que vai servir de base para a nossa aula nesta manhã. Se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós leremos do verso 24 até o verso 26. Então, repetindo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 24 ao verso 26. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo a leitura. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Antes de a gente propriamente entrar até no assunto da nossa aula, eu gostaria de fazer um exercício com vocês de fixação. Na verdade, é aquele famoso exercício de a aula em uma frase, né? Então, eu gostaria de resumir essa aula na seguinte frase: a não ser que Deus mude a disposição do nosso coração pecaminoso, nós nunca, e repare, nunca escolheremos cooperar com a graça ou abraçar Cristo em fé. Repetindo a lição em uma frase. A não ser que Deus mude a disposição do nosso coração pecaminoso, nós nunca escolheremos cooperar com a graça ou abraçar Cristo em fé. Vamos dar uma repassada em nosso caminho até aqui. Nós começamos há 3 domingos, não foi? Começamos falando sobre a depravação total, um dos chamados, então, 5 pontos do calvinismo, a formulação do sínodo de Dort, aos questionamentos levantados pelos remonstrantes daquilo que Armínio havia escrito, ensinado ao longo de sua vida. Então, depravação total foi a primeira aula, então, ou seja, o pecador não pode salvar-se a si mesmo em decorrência da sua situação, afastado de Deus, morto em seus delitos e pecados. Em segundo lugar, uma eleição incondicional. Então, pessoas, como nós vimos, elas são salvas porque Deus escolhe, pela sua boa vontade, pecadores para serem redimidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na última semana, nós estudamos sobre a expiação limitada, ou definida ou particular, qualquer um desses nomes, ou seja, a obra redentora de Cristo, né, visando a salvação dos eleitos. Então, Cristo salva realmente aqueles pelos quais ele morreu, trazendo isso para uma linguagem mais própria de nós. Nenhuma gota do seu sangue, do sangue de Cristo, foi derramada em vão. E hoje chegamos, então, como nós oramos, falaremos sobre a graça do Senhor, sobre um dos aspectos da graça, sobre a graça irresistível, né, que tem relação com o chamado eficaz, né, o chamado eficiente de Deus. Uma definição, quer dizer, em outras palavras, o Espírito Santo ele não falha em trazer à fé aqueles que são efetivamente de Cristo. E esse, obviamente, é o ponto que nós vamos defender em nossa exposição ao longo dessa aula. Então, a primeira aula foi depravação total, segunda aula, eleição incondicional, a terceira aula da semana anterior, expiação limitada, e agora graça irresistível, ou seja, o I, né, do acrônimo TULIP,
como nós temos visto relatado nos últimos domingos, né? Então, vamos defender esse ponto de que o Espírito Santo ele não falha em trazer à fé aqueles que são de fato de Cristo. Vamos voltar um pouco para o texto que nós acabamos de ler, né? Ele fala um pouco a respeito de Deus e daquilo que Deus concede. Você pode acompanhar comigo, vamos voltar ao texto. Deus ali concede então, pode conceder arrependimento para que se conheça plenamente a verdade, ok? Arrependimento para que se conheça plenamente a verdade, o verso 25, né? Também está ali o retorno à sensatez, né? E a libertação, né? Ou livra dos laços do diabo. Aqui então o texto que Paulo escreve a Timóteo, relatando então nessa condição aquilo que Deus pode conceder, né? A questão do ensino, né? Qual que seja a expectativa daqueles que são servos do Senhor, né? Que Deus conceda aos ouvintes não só o arrependimento, né? Para conhecerem plenamente a verdade, também o retorno à sensatez, livrando eles então dos laços do diabo, dos quais são cativos. Então o texto coloca aqui de um lado para nós a questão da atuação de Deus nesse processo. Por outro lado, os seres humanos aqui eles são alvos da ação de Deus, ou seja, não são em nenhum momento aqui coautores desta obra, é uma obra de Deus, né? Podemos trabalhar com aqueles conceitos de sinergia, por exemplo, que seria um conceito de cooperação, não é? De forças que estarão cooperando e concorrendo para o mesmo bem, mas a obra descrita aqui é uma obra monérgica, ou seja, mono de único, de um, né? É Deus atuando aqui única e soberanamente. Como nós comentamos nas últimas aulas, é importante termos em mente que cada uma das formulações, cada um dos termos, né, que ficou ali popularmente frisado no acrônimo TULIP, eles foram formulados em decorrência de provocações que precisaram ser respondidas ali no âmbito do Sínodo de Dort. Então, se nós estamos falando hoje aqui de graça irresistível, obviamente a gente vai falar então sobre apresentar um conceito de uma graça que pode ser resistida. Então, a esse conceito de graça que pode ser resistida é que foi formulada então a graça irresistível, a doutrina da graça irresistível, do chamado eficaz. Ou seja, o desdobramento, a implicação lógica, né, de uma graça que pode ser resistida, basicamente reside na seguinte sentença: o homem ele tem vontade livre, né, e absoluta. Ou seja, ele pode resistir à vontade de Deus em relação inclusive à sua própria vida. Ou seja, primeiro o homem exerce a sua própria vontade, em última análise, e só depois então ele nasce de novo, não é? Então, ainda no desdobramento desse conceito, ainda que Deus seja onipotente, a vontade dele em salvar alguém, né? Ou como pensam os irmãos arminianos, em salvar a todos os homens, né? Que seria uma expiação universal ou ilimitada, né? Então, apesar disso, apesar da vontade de Deus ser de salvar todo mundo, a vontade dele pode ser, então, frustrada pela finita vontade do homem como indivíduo, como criatura, né? E aí é que a gente cai em uma construção perigosa, que de maneira alguma encontra eco nas Escrituras, né? A vontade de Deus, então, estaria nesse caso amarrada à vontade do homem, né? Então, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus pode ser resistido pelo homem se o homem quiser. Essa é a construção, essa é o conceito de uma graça que pode ser resistida, reside aí então todo o conceito. Eu disse que é uma construção perigosa, eu vou um pouco mais além, ela é perigosíssima, e vamos dizer por quê. Basicamente porque entendendo dessa maneira, Deus ele então se mostra impotente em face da vontade do homem, em face da vontade da criatura, criada por ele mesmo, de modo que então a criatura pode ser como Deus nesse caso, né? Exatamente como Satanás prometeu a Eva no Jardim do Éden, né? Então
dia que comeres serão conhecedores do bem e do mal e serão como Deus, não é? Então você vê essa questão dessa construção perigosa que eu cito, ela não encontra eco nas Sagradas Escrituras. Eu convido você, nesse sentido, a abrir a palavra do Senhor comigo em mais um texto, esse no Evangelho segundo o apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 6. As palavras do próprio Senhor Jesus, Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 44. Primeiramente leremos o verso 44. Diz assim a palavra do Senhor, João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, Jesus falando, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual que é a condição para que alguém possa vir ao Senhor? Se apenas e tão somente aqueles que o Pai envia, né? Se o Pai não trouxer, né, não tem como isso acontecer, né? Quem traz é o Pai, é uma dádiva de Deus. Ainda no Evangelho segundo João, um pouco mais abaixo, capítulo 6 ainda, dos versos 63 ao 65. João 6, do verso 63 ao verso 65. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o haveria ou o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo meu Pai não lhe for concedido. Basicamente, ele faz aqui a repetição daquilo, a explicação daquilo que Jesus havia dito anteriormente. Há descrente entre vós, né? Jesus sabia quem que haveria de crer e quem que haveria de traí-lo, né? Então, ninguém pode vir a mim, palavras do Senhor Jesus, nosso Senhor, se pelo Pai não lhe for concedido. Como falamos, quem traz é o Pai, é uma dádiva de Deus. Clareza nos textos bíblicos com relação a isso. Nós não iremos a Cristo a não ser que o próprio Pai nos leve. O chamado eficaz vence a resistência natural que temos ao Evangelho. Aliás, uma resistência que todos nós temos até sermos tocados pelo Senhor. A resistência, então, ela é implodida, ela é colocada de lado pela graça irresistível. Mas vamos voltar aqui para a controvérsia, né? A despeito do que nós vimos até aqui, e vamos ser bastante sinceros, e é necessário que sejamos, nos parece claro, até mais do que isso, né? Parece até óbvio, né? Que muitos resistem. A gente tem até textos bíblicos, e a gente vai citar alguns aqui, que falam um pouco sobre isso, né? Alguma coisa que pode ser entendida como resistência. Então acho que é interessante nós vermos isso também para trabalharmos a questão da controvérsia. Atos 7:51, a defesa de Estevão aqui, um texto bastante conhecido dos irmãos. Atos 7:51. Diz assim a palavra do Senhor: homens de dura cerviz e incircuncisos, de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, ainda como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Outro texto, Romanos 10. Carta de Paulo aos Romanos, ainda nesse sentido, né? Como eu disse, nos parece meio óbvio, claro, né? De que muitos resistem. Romanos 10. Nós leremos do verso 16 até o verso 18. Verso 16 a 18, Romanos 10. Diz assim a palavra do Senhor: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui, Paulo falando especificamente sobre a pregação
aos judeus. A verdade, irmãos, à luz desses textos, é que todos os seres humanos resistem à graça de Deus naturalmente. É isso que acontece. Existe uma resistência, né? E nós vamos trabalhar então na explicação desse vocábulo graça irresistível, conciliada com essa resistência em tese aqui. É isso que nós estamos trabalhando, né? Todos resistem à graça naturalmente, simplesmente pelo fato de que todos pecaram. Todos pecaram e carecem da graça do Senhor, fazendo uma alusão, obviamente, citando o texto de Romanos, né, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23. E é aí onde está toda a diferença, né? Todos rejeitam e não alguns, né, nesse caso. Todos rejeitam e não alguns. A questão é, a graça de Deus é tão poderosa que pode vencer essa resistência natural, que existe em nós naturalmente, né? Quando Deus escolhe, e aí que a coisa se aclara para nós e é trazida à luz. Quando Deus escolhe, Ele quebra a resistência do homem e o faz se dobrar diante dele. É bastante interessante nós vermos toda a progressão do que vimos até agora, quando pensamos naquele ser humano, naquele homem que fomos todos nós, não é? Em depravação total. Uma depravação total, ela exige uma eleição incondicional, não é? Uma eleição incondicional, ela também nos remete a uma expiação limitada, e é nisso que nós acreditamos. Veja bem, é uma visão estranha de Deus pensarmos da seguinte maneira, né? Como Deus falando a toda a humanidade ou aqueles que não haverão de ser salvos, né? Então Deus falando num tom de súplica ou de lamento. Veja, olha, eu queria muito, muito salvar você, mas você não quer, então seja feita a tua vontade e não a minha, a vontade da criatura no lugar da vontade do Deus Todo-Poderoso. Não, nós enxergamos aqui a beleza da graça irresistível de Deus, uma graça que vencerá a nossa resistência e nos dá um coração novo. Mais um texto da palavra de Deus para nos apoiar nisso, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 11. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versos 19 e 20. Dar-lhes-ei um coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Uma coisa importante para refletirmos aqui, termos em mente que ninguém vai a Cristo arrastado pelas orelhas, né? Sproul tem uma ilustração que ele diz o seguinte sobre esse assunto, né? Não é que o Espírito Santo arraste pessoas chutando e gritando contra a vontade para vir a Cristo, mas o que o Espírito Santo faz é mudar a inclinação. Ele muda a inclinação e a disposição dos nossos corações. Nós estávamos anteriormente indispostos a abraçar a Cristo, né? E depois da atuação do Espírito, agora então nós estamos dispostos, né? Fomos feitos dispostos e muito mais do que dispostos, nós somos arrastados para Cristo, né? Corremos para Cristo e nós o abraçamos alegremente porque o Espírito mudou os nossos corações. Nós falamos sobre isso anteriormente, sobre a questão do homem, mas sobre a nossa condição sem o Senhor, antes de sermos alcançados pelo Senhor, nós estávamos mortos, não é assim? Nós lemos e estudamos isso na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Né? Ele começa dizendo lá no versículo 1, ele nos deu vida, estando nós como? Mortos nos nossos delitos e pecados. Né? Literalmente, ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E volta a repetir a mesma expressão
no versículo 5 do mesmo capítulo. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, né? Uma das coisas interessantes que a resolução, que os escritos do Sínodo de Dort deixam, Deus, apenas Ele é quem chama à existência aquilo que não existe. Eu acho que uma analogia bastante importante ou interessante dentro do que nós estamos estudando aqui, acabamos de ver essa narrativa, não é? Acabamos de ler Paulo falando aqui aos Efésios, aos irmãos da igreja de Éfeso, da sua condição anterior a Cristo, quer dizer, mortos em delitos e pecados. Eu acho que uma analogia bastante apropriada se encontra na própria palavra do Senhor. Voltemos ao Evangelho de João, capítulo 11. Desta feita no capítulo 11, lemos anteriormente, havíamos lido o capítulo 6, e leremos agora então no capítulo 11. Não lerei o trecho todo, é um trecho bastante conhecido dos irmãos, sobre a morte e ressurreição de Lázaro, né? Mas lerei a partir do verso 38. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, quer dizer, então Jesus havia sido chamado, né? Lázaro estava doente, foi a primeira informação que chegou. Jesus então diz que aquela enfermidade é para a manifestação da glória de Deus. Seus discípulos então ficam ali aguardando e em um determinado momento Jesus diz que Lázaro está morto, nós vamos ter com ele. Tomé diz então, será que nós vamos morrer também? Né? Vocês conhecem bem a história. Então no 38 Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, em resposta ao que os presentes diziam, aos choros dos presentes, às provocações, né, que ele estava ouvindo ali, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra então. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. Para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Bom, você estava falando de uma ótima ilustração, não é? Uma ilustração, aliás, uma narrativa da palavra do Senhor, palavra viva do Senhor. Lázaro estava morto. Lázaro não estava gravemente doente, né? Neste momento em que Jesus chega, ele não estava à beira da morte, ele estava morto, e a palavra de Deus, e eu vou só retratar o que está sendo dito aqui, estava em decomposição o seu corpo morto, né? O mau cheiro do corpo que apodrecia ali de 4 dias era repugnante, inclusive, para sua irmã Marta. O milagre da ressurreição de Lázaro, ele foi realizado sem recursos, né? Não teve medicamentos, não teve desfibrilador, não teve respirador, não teve nada disso, nenhum recurso físico, né? O que Jesus fez, ele usou o poder da sua voz. Uma ordem. Não foi um convite, não foi um pedido, uma ordem. Ele não tentou persuadir Lázaro a sair do túmulo, não argumentou, né? Essa ressurreição foi estritamente uma obra do Senhor, sem cooperação, sem auxílio de Lázaro, afinal, ele estava morto, né? Aqui uma objeção, que muitos dos nossos irmãos arminianos acham que aqui é comparar limão com laranja, que não daria certo. Então, uma das objeções que geralmente surgem, né? E aí até para tentar quebrar essa ilustração, olha, mas Lázaro saiu do túmulo, ele efetivamente cooperou, né? Ele precisou sair, ouviu a voz de Deus e saiu, mas ele não fez isso enquanto morto estava, né? O que quer que Lázaro possa ter feito, ou seja, apenas sair do túmulo, né? Ele não fez nada para
cooperar com a obra do Senhor, né? Ele estava morto enquanto morto não fez nada. Mais uma objeção, né, que geralmente surge nessa questão das comparações não serem apropriadas, né? Uma pessoa que está fisicamente morta, como Lázaro estava ali, ele não pode realmente fazer nada, ele não pode fazer nada nem fisicamente, ou seja, não pode andar, não pode correr, não pode falar, e nem espiritualmente, em tese, ouvir a voz do Senhor, né? Alguém morto espiritualmente, né, pode estar vivo fisicamente, e pode agir, quer dizer, pode trabalhar, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós tínhamos ação, né? Nós agíamos antes, trabalhávamos, respondíamos, tomávamos decisões. Então, segundo esse pensamento, essa objeção assim, alguém que está morto espiritualmente pode sim, né? Por que não dizer sim à graça ou eventualmente dizer não? E aqui que é o grande ponto de separação. E aqui que a gente descobre efetivamente se nós cremos que somos totalmente dependentes da graça para a nossa salvação, ou se de alguma forma, enquanto ainda na carne, enquanto ainda morto em delito e pecado, ainda na servidão do pecado, morto mesmo, né? A gente pode cooperar com a graça de tal modo que afete nosso destino eterno. E é uma tentação para o homem essa questão de ter em suas mãos as rédeas do seu destino, ser coparticipante da obra de Deus, inclusive é uma arrogância perigosa, obviamente, porque não refletirmos sobre isso, né? Respondendo a essa objeção de uma maneira bastante tranquila, bastante clara, se estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, ou seja, totalmente incapazes de submetermos a Deus, então nós nunca creríamos em Cristo, a menos que Deus sobrepujasse essa nossa rebelião, né? Outras tantas objeções surgem, né? Então, entre elas, por exemplo, se a gente estava morto em delito e pecado, totalmente sujeitos, né, ou incapazes de submetermos a Deus, não é? Isso jamais poderia acontecer, né, ao que nós respondemos agora, né? A gente só pode crer, ou só viríamos a crer em Cristo com a intervenção de Deus sobre a nossa rebelião, né? Então, continuando nas objeções, o Espírito Santo pode nos trazer a Deus, né? Efetivamente. Mas a gente pode usar a nossa liberdade, então, para resistir ou aceitar esse trazer. Quer dizer, ele chega e coloca-nos ali à beira do caminho. Cabe a nós resolver trilhar esse caminho ou não, né? E aí o que a gente responde prontamente que sem a graça da salvação, sem a graça salvífica, a gente sempre, invariavelmente, vai usar a nossa liberdade para resistir a Deus. E aí você pode pensar um pouco na sua história e na história de tantas pessoas que você conhece, se não é sempre assim. Usando a nossa própria liberdade, né? Usando a nossa própria, entre aspas, o nosso livre-arbítrio, que não é livre-arbítrio, nós somos livres no agir, mas na questão das influências e da contaminação do nosso arbítrio, né? Ele não é livre, né? E é bastante interessante a gente pensar isso. Falamos aos domingos atrás sobre a heresia que Pelágio difundiu, né? Para ele a graça poderia então, de alguma maneira, facilitar a salvação, mas não seria de modo algum necessária para ela. Lembra que, segundo Pelágio, era plenamente possível que alguém chegasse à salvação sem o auxílio da graça. Essa foi a heresia de Pelágio, né, no passado. Hoje em dia as pessoas não vão tão longe, né? Nos nossos dias, muitos até admitem que a graça não só ajuda para a salvação, como ela também é necessária, mas ela não é necessariamente eficaz. Ou seja, para essas pessoas a graça pode ser resistida pelo pecador. Então, se a graça, e aí o grande problema, se a graça é necessária, mas não é necessariamente eficaz, então o que faz a graça funcionar? A graça é da parte de Deus, não é? Ela é necessária, mas se ela não for eficaz, o que vai fazer a graça funcionar? Obviamente, qual que é a resposta? Nós, por inferência, já vamos ter, né? É a resposta positiva do pecador que faz a graça funcionar. Se o pecador não responder positivamente, a graça, ela falha, né? Ela falha. Então, para essas pessoas, né, nessa linha, a resposta positiva do pecador é que faz a graça funcionar, né? O pecador que ainda está na carne tem
esse poder, entre aspas, essa atuação. E aqui é bastante importante nós vermos aqui o poder do homem, e entre aspas aqui, duplas aspas, né? O poder do homem sendo manifesto aqui, sendo exposto aqui. Ele como um agente, não mais passivo da graça, mas ativo na questão da sua salvação, né? Ele não é mais, mesmo morto em delitos e pecados, ele é um morto que age, né? Ele é como se fosse um zumbi, então, se a gente pode dizer dessa maneira, né? Se a carne pode, então, sozinha, inclinar-se à graça, onde é que está a necessidade da graça aqui, né? Se a graça da regeneração é meramente oferecida e a sua eficiência, a sua eficácia depende da resposta do pecador, o que a graça, então, faz de especial que não está presente já no poder da carne, né? Na carne mesmo nós poderíamos, então, no poder da carne, sem a graça, poderemos alcançar a salvação em Cristo. É bastante importante, quando nós pensamos sobre a graça salvadora do Senhor, ela não oferece libertação. A graça do Senhor, ela liberta efetivamente. A graça salvadora do Senhor, que é irresistível, ela não somente oferece regeneração, ela regenera efetivamente, né? Deus, por sua graça, ele faz para nós aquilo que nós de maneira nenhuma poderíamos fazer por nós mesmos, né? Longe de ser uma mera sedução, não é? Um mero convite, o chamado eficaz de Deus, a alma do homem vem da fonte do poder de Deus, da sua onipotência. O mesmo poder que chamou o mundo à existência a partir do nada, né? É agora exercido também em nossa redenção. E é o que o Sínodo de Dort coloca muito claramente, né? A obra salvadora, ela é poderosa, tão grandiosa quanto a criação do mundo e a ressurreição dos mortos, né? Como eu disse anteriormente, é só Deus, eu disse, obviamente, me referindo àquilo que é colocado no Sínodo de Dort, somente o Senhor é aquele que pode trazer à existência aquilo que não existe. Então, assim como Deus chama o mundo à existência, a partir do nada, ele então assim nos chama a fé salvadora a partir do nada que nós possamos oferecer, né? Chamando a nós que não temos nenhum pingo de virtude espiritual, não é? Nesse sentido para a salvação. John Piper nos faz refletir sobre tudo isso, e eu gosto de pensar um pouco numa das ilustrações que ele coloca, né, num dos cenários que ele pinta. Imagine que você está então diante de Deus no céu e ele lhe pergunta por que você está aqui, ou por que você deve permanecer aqui, né? E aí aquilo que nós fomos instruídos desde cedo, né, a dizermos, né, porque criei no seu filho e me prostrei diante dele para ter misericórdia. Eu tenho então confiado na morte dele, né, para ter o meu perdão, e creio na sua vida para a justiça. E eu só espero nele. Essa seria uma resposta clássica, né? Então, diante disso, o Senhor sorri, né, e diz: isso mesmo, a resposta correta é essa é a resposta certa. Ele poderia dizer então: e por que você fez tudo isso e o seu primo não, por exemplo, ou o seu vizinho não? E naquele momento, com certeza, nenhum de nós vai querer dizer: olha, porque eu sou mais esperto, ou porque eu sou mais espiritual, ou eu sou mais sábio. Não, né? Você só vai colocar a mão na boca e dizer que é por graça, e graça inexplicável, graça irresistível. Eu citei algumas aulas atrás com os irmãos a respeito de uma convenção de teólogos, né, que se encontravam e debatiam sobre os fatores distintivos da fé cristã em relação a todas as outras religiões ou sistemas de crença. Então, vários então levantavam as suas mãos e tentavam então propor algumas teorias diferenciais, né? Então, eles trabalhavam com a questão de uma divindade encarnada, né, que então andava no meio da criação, das criaturas, mas aí, dentre as religiões e os sistemas de crença, foram encontradas outras que tinham isso também no seu sistema de crenças. Alguns disseram sobre ressurreição dos mortos, ao que também
encontraram um paralelo em outras crenças, e assim eles foram levantando vários aspectos que poderiam ser então distintivos da fé cristã, e estavam ali quebrando a cabeça e nada conseguiam concluir a respeito disso. E diz então, né, a história que lá pelas tantas C.S. Lewis entra, né, na sala, o escritor famoso que nós conhecemos por escrever as Crônicas de Nárnia e tantas outras obras. Ele então adentra o recinto e pergunta sobre o que é a discussão. Ao que dizem a ele, então, nós estamos procurando um aspecto distintivo da fé cristã em relação aos outros sistemas de crença. Estamos aqui quebrando a cabeça e não chegamos a nenhuma conclusão. Ao que então C.S. Lewis teria respondido: essa é muito fácil, essa questão é muito fácil, é a graça. E aí eles começaram então a pensar um pouco sobre a graça e em comparação às outras religiões, e não se achava paralelo em nenhum outro sistema de crenças aquilo que o cristianismo propõe com relação à questão da salvação, a questão da sua soteriologia, não é? É uma salvação dada por graça. Qual que é o tamanho dessa graça? Né? Nós dizemos assim, a salvação ela foi por graça, mas não foi de graça. O Senhor Jesus precisou morrer naquela cruz para que nós pudéssemos ter redenção nele, e nós sim sermos salvos por graça, a graça do Senhor pela sua boa obra na cruz do Calvário. Isso implica, como aliás toda a reflexão dos 5 pontos do calvinismo, né, que nós temos estudado ao longo desses domingos, tem várias implicações práticas nas nossas vidas, inclusive sobre a certeza que nós temos da nossa fé e da nossa salvação em Cristo e da nossa segurança, aliás, o que veremos a seguir na próxima aula, mas algumas coisas devem saltar aos nossos olhos e devem estar presentes na nossa reflexão, inclusive na maneira pela qual nós apresentamos o Evangelho a outras pessoas. É bastante interessante porque a gente, desde sempre, e aí é um exercício também para nós aqui, nós somos meio que como levados a crer, não é? Que a salvação, ela de certa maneira dependeu de nós, não é? Talvez pela herança que nós temos do arminianismo, principalmente no mundo cristão brasileiro, na cristandade brasileira. Eu me arrisco a dizer que pelo menos 80, 90% da cristandade brasileira tem uma visão arminiana em nossos dias, mas isso é bastante interessante, que nós somos sempre levados a crer. E ainda por conta de uma obra em andamento, ou seja, que é da nossa santificação, então nós temos os nossos rompantes de humanismo, daquilo que contaminava as nossas mentes e os nossos corações, conceitos que tínhamos desde antes de sermos alcançados pelo Senhor, da nossa participação, da força do homem, de alguma virtude inerente, de alguma bondade inerente, ou seja, o homem per si, em si mesmo ele é bom, ou se encontra bom nos dias atuais, e a gente não tem uma real noção. E aí volto para os pontos anteriores, né? Sobre a questão da depravação total, da nossa incapacidade, né? Da nossa incapacidade de fazermos a escolha certa, a não ser que Deus venha e tire dos nossos olhos aquilo que nos torna cego, Ele que nos dê vida enquanto mortos, para que nós possamos então escolher andar com Ele. Como disse anteriormente, né, ninguém vai a Cristo arrastado pelas orelhas, né? Nós todos, né, que somos alcançados pelo Senhor Jesus, quisemos em um momento, mas só o quisemos porque Ele tocou no nosso coração através do seu Santo Espírito. E aí sim, né, nesse momento, essa graça irresistível do Senhor, quando toca o coração do pecador, ele se rende. Não vai ser o poder do homem ou a vontade do homem que vai se sobrepor à vontade de Deus. Não é assim, nós sabemos na prática que não é assim. Nós oramos assim. Nós temos uma grande dificuldade de conciliar muitas vezes a experiência que nós tivemos da salvação em Cristo com aquilo que a palavra do Senhor nos diz a respeito. Como disse, contaminados por muitos aspectos, contaminados por muitos conceitos que são carregados através do humanismo, do iluminismo, né? Que colocam no homem uma força que ele efetivamente não tem e que a Escritura deixa claro que ele não tem. Né? Diante da pergunta proposta aqui por John Piper, não é?
por que que você está aqui, o seu vizinho não, a gente sabe. A gente jamais se atreveria a dizer, não porque eu fui mais esperto, porque eu efetivamente fui bom, né, porque eu mereci mais do que ele. Diante de uma pergunta como essa, a nossa resposta invariavelmente seria olhar para a graça. Se não fosse pelo toque do Senhor nas nossas vidas, isso jamais aconteceria. Alguma coisa interessante, voltando para o primeiro texto que nós lemos, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala a respeito dos servos do Senhor, não é? Como é que é necessário que o servo do Senhor faça, né? Diz assim, voltando lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versos 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Até aqui é bastante interessante pensarmos na obra que nos é dada da pregação do Evangelho, não a conversão, porque isso é obra do Espírito. E muitas vezes as pessoas agem como se elas fossem fazer essa obra da conversão e até efetivamente não fazem nada do que está sendo dito aqui. Ou seja, elas contendem, elas brigam, elas deixam de ser brandas, elas não são aptas para instruir com paciência, né? E nem a disciplinar com mansidão. Né, aqueles que se opõem, aqueles que ainda estão resistindo. E, aliás, nós não sabemos aqueles que haverão de ser alcançados, né? Em que o chamado do Senhor, em que a sua vocação, em que a sua graça irresistivelmente vai tocar nessas vidas, né? Aí diz por quê, né, que nós temos que ser assim. Veja a influência que isso tem na obra da pregação do Evangelho, na expectativa de que Deus lhes conceda. Quem concede é Deus, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo. E aqui um parênteses, que muitas vezes, né, assim como fez lá no jardim, tenta colocar no coração, na mente do homem, que ele é igual a Deus, que a sua vontade de alguma maneira pode prevalecer, que sem a sua vontade nada acontece, e a gente sabe que tudo isso é mentira, é a vontade do Senhor que prevalece, ela é a vontade do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente, né? Para que isso tudo? Para nos livrar, ou para livrar os pecadores, aqueles que se opõem dos laços do diabo, né? Que nós tenhamos essa certeza, e que ao estudar esses 5 pontos da soteriologia calvinista, nós tenhamos amor em nossos corações, na anunciação do Evangelho, na sublime certeza que nós, fazendo a vontade do Senhor, não haveremos de falhar. O seu chamado é eficaz, a sua graça é irresistível, e Ele haverá de salvar todos aqueles por quem o seu Filho morreu na cruz do Calvário. Deus nos abençoe e que nos apoiemos em fé nessa certeza. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos em Ti a certeza de que nada que acontece foge do controle do Senhor. Nenhum dos Teus planos é frustrado. Ó Deus, nós muitas vezes, nos referindo ao Senhor, nos falamos dos Seus sonhos. E, na verdade, os Seus sonhos são os Seus decretos eternos, aquilo que o Senhor realmente anseia, efetivamente acontecerá. Porque o Senhor colocou, ó Deus, o futuro adiante. O Senhor não precisa olhar para frente para descobrir o que vai acontecer. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor determina todas as coisas que haverão de acontecer na humanidade. Mas isso, ó Deus, nos dá também a certeza de que somos responsáveis por cada um dos atos, ó Deus, e cada uma das ações que temos. Que a humanidade também tem essa responsabilidade. E a nós cabe pregar o arrependimento, ó Deus, e o nome do Teu Filho Jesus, como o único suficiente Salvador para a humanidade caída. Ó Deus, dá-nos essa certeza e intrepidez para dessa forma pregarmos o Teu Evangelho verdadeiro, puro e simples. Nós oramos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Na próxima semana, então, dando continuidade, né, aos estudos dos 5 pontos do calvinismo, nós vamos trabalhar com a questão da perseverança dos santos. Convido você a acompanhar na próxima semana o encerramento então dessa série. Se você está assistindo esse vídeo, que você pela primeira vez não assistiu os outros, retorne, assiste os outros também, para que você seja edificado na palavra do Senhor. Que Deus os abençoe.